Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória a Deus por mais um dia, renovando a nossa concessão diária, todos os dias vivo. O apóstolo Paulo, nos perigos que enfrentava todo dia, ele dizia, cada dia morro. E eu posso dizer, assim como você que está ouvindo, cada dia vivo uma nova oportunidade, uma nova concessão. Existem os cessacionários, parece que é assim, concessionários e cessacionários, alguma coisa assim. Aquele pessoal que tem autorização para trabalhar em áreas do governo municipal. E nós temos a concessão divina para trabalhar na área do Espírito, na terra de Deus, no território de Deus, no território da sua igreja. Isso é maravilhoso. Eu sou muito feliz, me sinto muito bem. Eu não sei o que seria de mim se eu não fosse assim. Porque muita gente cara amarrada, perturbada, preocupada, turbada, fechada, toda jururu, e tem tudo, tem saúde, tem dinheiro, tem tempo. Mas eu também tenho a felicidade de não me preocupar, porque não tenho. Então louvo a Deus, bendigo o Senhor. Ele, na sua fidelidade, tem sustentado a gente, incluindo a nossa missão, nossa tarefa, uma tarefa diária, com nossa missão no rádio, algo inexplicável, só a fé, só a misericórdia. E agora nós vamos meditar em Mateus capítulo 24. Mateus é o texto que muitas pessoas têm dificuldade com Mateus, porque na verdade é uma teologia muito... É difícil demais de entender, mas não podia ser diferente. O Senhor, na sua bondade e fidelidade, Ele não iria dizer para a sua igreja que ela ia passar mais de 2000 anos na terra, ia ver a queda do Império Romano, ia ver isso, ia ver aquilo, ia ver se levantar inimigos dizendo-se cristãos e criar uma fogueira santa para matar pessoas. Jesus não ia dizer isso, nunca, ele não ia fazer isso. Então, Mateus é difícil porque a situação era difícil. Mas nós vamos meditar em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 39. Mateus 24, 32 a 39. Não podia ser diferente. Não era falta de amor pela igreja e nem tampouco, eu acredito que até mesmo a falta do conhecimento de Jesus. Ele estava limitado em algum aspecto, tinha alguma coisa que ele estava limitado, mas o problema maior era o amor. O amor do Senhor pelo seu povo. Mateus 24 e 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras
não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nosso Senhor pela leitura em sua palavra santa. Hoje nós ouvimos muitas pessoas falarem na vinda de Jesus. A vinda de Jesus. A comparação que Jesus faz é com o dilúvio. O dilúvio foi destruição. A vinda de Jesus vai ser de assolação. A maioria esmagadora do mundo vai sofrer cruelmente. Nós aprendemos nesta palavra, meus amados irmãos, algo grandioso. Tem muitas discussões a respeito do fim. O fim é interessante se procurar saber, conhecer alguma coisa. O nosso Deus, na sua infinita bondade, antecipa alguma coisa do final. Mas seria terroroso para qualquer cristão, inclusive os cristãos fiéis, os verdadeiros discípulos, o sacerdócio santo dos dias de hoje, que é real, existe, é verdadeiro, mas seria um terror para os sacerdotes de Deus hoje, os santos de Deus hoje, saber toda a verdade. Porque todos os ministros de Deus, os fiéis ministros de Deus, têm família. Imagina o fiel ministro de Deus saber que a vinda de Jesus para o levar seria a desgraça de sua casa, de seus filhos, de sua família. Imagina a mulher fiel, serva de Deus, santa de Deus, servindo a Deus com verdade, veracidade e santidade, se ela soubesse que a vinda de Jesus ia acontecer em tal tempo e a sua casa seria virada de pernas para o ar. O marido ímpio ia perecer, os filhos iam entrar em pânico, desespero cruel, alguns iam perder o juízo, enlouquecer mesmo, além do desespero comum. Na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, no amor profundo de nosso Deus, Ele privou os seus servos fiéis de saberem exatamente o tempo para não sofrer este tipo de angústia. Imagina só, uma família ordenada, tudo organizado, todo mundo trabalhando na obra de Deus, e aquele pai, que é o líder da família, o líder da igreja, envolvendo-se com maldades espirituais e de qualquer natureza. E aquele homem admirado e ilustre, importante na vinda de Jesus, ele ficar
de fora pela sua ganância, pela sua miséria espiritual, pela sua maldade de fazer da igreja uma coisa nociva por causa do seu interesse. Jesus não iria fazer isso, porque aquela mulher ia sofrer muito sabendo que o seu marido mercenário ia ficar do lado de fora. A família ia ser destruída, arruinada, incluindo aquele que seria a liderança de todos, o líder de todos, pai, marido e pastor. Então, o que nós aprendemos neste texto é que a misericórdia, a bondade de Deus, a maravilhosa graça do Senhor, revelada em nosso Senhor Jesus Cristo, impediu que ele fizesse declarações mais abertas do tempo do fim. Além de existir as discussões em relação ao tempo em si, os versículos lidos aqui, nós somos instruídos a observar os acontecimentos. Aprendei a parábola da figueira. Preste atenção à figueira. A maioria dos estudiosos mostram que a figueira é Israel. Então, ele manda observar para se situar no tempo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, as abominações, ele fala neste capítulo do que o profeta Daniel profetizou. Então, sabei que ele está às portas, ele quem é o Filho do Homem. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Aqui é outro grande problema, porque esta geração, Jesus não estaria se referindo a um período de 60, 80 anos, 100 anos, e sim a geração, aquela nação. É o conceito, é o salto com vara que os estudiosos dão. Aquela geração, ou seja, aquela nação, o povo ao qual Jesus pertencia, seria o povo da situação, o povo do conserto. Aquele povo perseveraria, existiria, perduraria até a consumação. Aí o Senhor Jesus, no versículo 36, Mateus 24 e 36, diz que naquela hora, aquele dia e hora, Mateus 24 e 36, ao tempo, nos dias de hoje, com a infidelidade dos religiosos, está deixando muitas vezes a gente em situação de desvantagem mesmo. Jesus diz no versículo 36, Mateus 24 e 36, diz que naquele dia, porém aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Já modificaram e tem Bíblias que não apresenta aí o Filho. A que eu li agora diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele tira aqui. E não dá para tirar porque o Senhor Jesus disse que não sabia. E por que Jesus não sabia naquele contexto histórico? Porque ele ainda não estava revestido de todo o poder.
ele, na condição de Deus, não morreria, portanto, ele tinha que assumir a humanidade. E na condição de homem, ele não sabia, ele estava privado pelo fato de estar num corpo físico, de estar humanizado, não sabia. Mas quando ele é glorificado e diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, aí é claro que ele sabia. Portanto, nós temos a necessidade de entender. E Jesus diz com todas as letras e muita clareza. Assim como foi no dia anterior ao dilúvio, a vida seguia normalmente. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. A vida está seguindo o seu curso e vai haver uma terrível surpresa. Que Deus nos guarde, nos ajude, nos dê graça, nos dê fidelidade e compromisso para não sermos surpreendidos pelo mal, e sim envolvidos e glorificados na vinda do Senhor Jesus. A nossa intercessão hoje pelo irmão Antônio Oliveira, a irmã Maria de Jesus, a sua família, os nossos amados irmãos, nossos ajudadores desde os anos 90. No final dos anos 90, eles participam conosco. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pela graça, Senhor. A graça de receber o perdão dos nossos pecados, a graça de te seguir pelo caminho. Agora te apresentamos, ó Deus, o irmão Antônio Oliveira, a irmã Maria de Jesus, sua família. Abençoa, meu Senhor, guarda seus filhos, guarda seus netos, seus familiares, guarda cada um, Senhor Jesus. Toma em tuas santas mãos os meus irmãos, dando vitória, saúde, vigor, dando graça em tudo. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.